Olá, galerinha do J Explica, professora Nelise aqui de volta com vocês para dar continuidade no nosso curso de Física. E nessa aula nós vamos ver espelhos. Bora lá? Então, dando início aí, espelho plano, que é o mais comum, certo? Aquele que a gente tem em casa, né? Que a gente tira a nossa selfie. O que eu tenho que lembrar deles? Nós já vimos o espelho plano um pouquinho lá atrás. E o que é importante? O raio incidente, o ângulo que é formado com a normal, que é a linha perpendicular ao plano do espelho, ele vai ter a mesma angulação do raio refletido, certo? Então o I é igual a R. Só lembrando aí. Como que dá a formação da imagem do espelho plano, certo? Quando a gente está na frente do espelho, a gente está enxergando a nossa imagem como se ela estivesse atrás do espelho. Por isso a gente chama de uma imagem virtual. Ela é direita, ou seja, na mesma posição que você está, você vai se enxergar. Você não vai se enxergar de cabeça para baixo. É o mesmo tamanho, não tem nem ampliação nem redução. A mesma distância do espelho, observe a figura aí, certo? A distância entre o objeto e o espelho e o espelho, a imagem formada atrás dele, é a mesma. E é enantiomorfa. O que isso significa? São imagens espelhadas que eu não consigo sobrepor uma outra, como nossas mãos, certo? Eu consigo juntar uma palma da mão com a outra, eu não consigo sobrepor uma mão à outra. Imagens espelhadas também. Eu consigo juntar uma na frente da outra, mas não consigo sobrepô-las, certo? A associação de espelhos. Quando eu tenho mais de um espelho junto, formando um ângulo ali entre eles, como por exemplo, espelho de alguns provadores mais chiques assim, certo? O que acontece? Eu consigo formar mais do que uma imagem nesse espelho, como vocês conseguem ver aí nas figurinhas. Quantas imagens eu vou ter depende dessa formulinha aí. N, que é o número de imagens que eu vou ter, 360 dividido pelo ângulo em que esses espelhos estão, menos 1. Como eu tenho no exemplo aí da letrinha F aí, eu tenho os dois espelhos em 90 graus, certo? Então 360 dividido por 90 dá 4, menos 1, 3. Isso significa que eu tenho o objeto, que é o que está ali entre os espelhos, e eu tenho 3 imagens desse objeto. Tudo bem? Tranquilinho, né? Agora eu tenho espelhos esféricos. Vamos imaginar aí uma calota esférica de espelho. Ou seja, uma bola, como se fosse bola de Natal, de árvore de Natal, toda espelhada, certo? Se eu tirar uma tampa dessa bola, igual eu tô tirando uma tampa da laranja, certo? Se eu tirar um pedaço, uma tampa, a face de dentro dessa bola, dessa esfera espelhada, dessa calota esférica, parte de dentro vai me dar um espelho que a gente chama de côncavo, concavidade, parte de dentro, pensa nisso. E a parte de fora é o espelho convexo. Importante aí na figurinha de direita é a forma que a gente representa em exercício, certo? Então, espelho côncavo é esse colchete aí com os risquinhos para fora. E quando o risquinho tá para dentro, é o convexo. Elementos geométricos do espelho esférico. O que é cada um? Então, o vértice vai ser o centro do espelho esférico, onde passa o eixo principal, certo? Uma reta passando pelo vértice. O centro de curvatura é o ponto médio da calota esférica que dá origem ao espelho. Pensa assim, tem minha bola lá. Vamos pensar a bola como se fosse uma laranja. Tirei a pontinha, né? Tirei um pedacinho da laranja, né? A tampinha que a gente fala. Ficou a laranja lá. Pensa no miolinho da laranja, bem no centro. Esse é o centro da curvatura. Então, eu tenho que olhar para o meu espelho esférico e pensar onde estaria
o centro da esfera se eu ainda não tivesse cortado o pedaço dele, certo? Raio de curvatura nada mais é que o raio da esfera, tudo bem? O foco vai ser a divisão do raio por 2, metade da distância do raio, ou seja, o ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura, certo? Distância focal, a distância entre o foco e o vértice, e o ângulo da abertura é o grau de curvatura do espelho, certo? Importante aí, espelho côncavo, o foco vai ser real, sinal positivo e sempre na frente do espelho. Já no convexo, o foco vai ser sempre atrás do espelho, certo? Então, foco virtual, sinal negativo e atrás do espelho, tudo bem? Agora tem propriedades dos espelhos, tanto côncavo quanto convexo, serve para os dois essas propriedades, certo? Então, a primeira. Todo raio de luz que incide no espelho esférico em uma direção paralela ao eixo principal do espelho é refletido em uma direção que passa pelo foco. Então, o raio incidiu paralelamente ao eixo principal, ele vai ser refletido passando pelo foco, certo? No caso do espelho convexo, vocês vão falar, mas não tá passando pelo foco aí, mas passa por um prolongamento do foco, tudo bem? Segunda propriedade, todo raio de luz que incide no espelho esférico em uma direção que passa pelo foco é refletido na direção paralela ao eixo principal do espelho, então ao contrário. Se incidiu passando pelo foco, ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal, certo? Na primeira, incidiu paralelo, refletiu no foco. Na segunda, incidiu no foco, refletiu paralelo, beleza? Terceira propriedade. Todo raio de luz que incide no espelho esférico em uma direção que passa pelo centro de curvatura é refletido na mesma direção que o raio de luz incidiu. Então, incidiu, passou pelo centro de curvatura, volta por ele mesmo, certo? Tanto no espelho côncavo quanto no convexo. Lembrando que o centro de curvatura, o foco, tudo do espelho convexo vai ser atrás. Então, sempre vai ter essa linha tracejada porque é um prolongamento, certo? Quarta propriedade. Todo raio de luz que incide no espelho esférico sobre o vértice, formando um ângulo I com o eixo principal, é refletido formando um ângulo R, sendo o ângulo R igual ao ângulo I. Ou seja, incidiu em cima do vértice, vai ser igual ao espelho plano, certo? Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, vamos ver os espelhos côncavos. Primeiro, onde usamos? Espelho de aumento, aquele de maquiagem, certo? Espelho de dentista, aquele que ele coloca na nossa boca para ver as cáries. Telescópios e alguns projetores, certo? A formação da imagem nos espelhos côncavos vai depender onde que o objeto está posicionado. Antes do foco, entre o foco e o centro, entre o foco e o vértice. Então, são 5 casos que a gente tem que estudar. E, infelizmente, é uma decorebinha aí, certo? Mas vamos visualizar aí, porque ajuda a decorar. Então, primeiro caso, o objeto está antes do centro de curvatura. A imagem formada é real, ou seja, ela na frente do espelho. Quando é atrás do espelho, a imagem ela é virtual. Quando a imagem é formada na frente do espelho, ela é irreal. Ela é real, certo? Então, formada real, ela é invertida de ponta cabeça e menor que o objeto, certo? Como vocês conseguem enxergar aí. O objeto, essa seta verde maior, a imagem, essa seta verde menor e ao contrário. Quando eu coloco o objeto em cima do centro de curvatura, eu vou ter uma imagem formada real, ou seja, ela na frente do espelho, invertida e do mesmo tamanho, certo? Como vocês conseguem observar aí. Terceiro caso,
quando eu coloco o objeto entre o centro de curvatura e o foco, eu vou ter uma imagem real, invertida e maior, certo? Observem aí na figura. Outro caso, quando eu coloco o objeto em cima do foco, eu não vou ter imagem nenhuma refletida. Isso acontece em espelhos de mágica, certo? É usado exatamente, sabe aqueles truques de sumir com helicóptero, sumir com elefante? É tudo truque usado aí nesse tipo de espelho, onde que você tem, quando você coloca o objeto em uma certa posição, você tem ele refletido. Se mudou a posição, ele some, certo? Então eu tenho imagem imprópria ou infinita, né? Projetado no infinito, também é jeito de falar. Não vou ter reflexão. 5. Objeto real entre o foco e o vértice. Desculpa a imagem aí, tá um pouquinho fora do lugar. O objeto era para estar entre o F e o V, tá bom, gente? Mas o importante é vocês saberem que quando o objeto está entre o foco e o vértice, eu vou ter uma imagem virtual, ou seja, atrás do espelho, igual do espelho plano. Direita, na mesma posição, e maior que o objeto. Tudo bem? Espelhos convexos. Esse espelho aí que eu pego a parte de fora da calota espelhada, certo? Ele é usado em retrovisores de carros, principalmente os mais novos, e espelho de segurança, aquele espelho que tem no fundo do ônibus ou no fundo de lojas, tal, que é para a gente conseguir enxergar um espaço grande e um espelho pequeno, certo? Por quê? No espelho convexo, como o foco está sempre atrás do espelho, o foco sempre, tudo atrás do espelho, então o único posicionamento que eu tenho para qualquer objeto vai ser atrás do foco, certo? Então não tem outro tipo. Então, graças a Deus, no convexo você só tem um tipo. No côncavo você tem 5 para decorar. No convexo, sempre eu vou ter uma imagem direita, virtual, que ela é atrás do espelho, e reduzida, tudo bem? Então, se eu quero espelhar uma imagem de um ambiente grande num espelho pequeno, eu vou usar um espelho convexo. Que é o caso do retrovisor, que eu quero ver toda o que está atrás do meu carro, certo? Num espelho pequeno. Ou no caso dos espelhos de loja ou de ônibus. Equação dos espelhos esféricos, tá? Que vocês vão encontrar 2 jeitos aí, mas sempre é um sobre o foco mais um sobre a distância entre a imagem e o espelho, mais um sobre a distância entre o objeto e o espelho, certo? Aí o que eu tenho? A distância entre o objeto e o espelho sempre vai ser positiva. Já a distância entre a imagem e o espelho será positiva se a imagem for real, né, que ela é projetada na frente do espelho, e se a imagem for virtual, que é projetada atrás do espelho, ela vai ser negativa, certo? E a distância focal será positiva para um espelho côncavo e negativa para espelho convexo. Nós vamos ver aí um exercício perguntando, é espelho côncavo ou convexo? Tem que ver o sinal da distância focal, tudo bem? E eu também tenho aí a fórmula da ampliação. Então, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual menos a distância da imagem sobre a distância do objeto, tudo bem? Então, um observador situado a 60 centímetros do espelho esférico vê sua imagem direita e ampliada 2 vezes. Determine a distância focal e o tipo do espelho. Então, eu tenho, se ele está a 60 centímetros, a distância entre o objeto e o espelho, o D, O ou o P, é 60, certo? Se ele está ampliada 2 vezes, a relação I sobre O, tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, é 2,
certo? Então, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Eu vou só passar o P para o outro lado, certo? Que é 60 centímetros. Então, o P' vai ser menos 2 vezes 60, que é menos 120 centímetros. Tudo bem? Aí eu tenho para descobrir o F, certo? 1 sobre F é igual 1 sobre o P, que é 60, mais 1 sobre menos 120. Fazendo MMC, aí eu tenho 2 menos 1 sobre 120, que é a mesma coisa que 1 sobre 120. Então, 1 sobre F igual a 1 sobre 120, portanto, o F, a distância focal, é 120. Se ele é positivo, o espelho é côncavo. É isso, galerinha. Gostou da aula? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e acessa o link aqui embaixo para entrar no nosso grupo Telegram para ter acesso às nossas apostilas com teoria toda esmiuçada, exercícios, gabarito, tudo bem? Bons estudos e até a próxima!